Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui de novo para continuar o nosso estudo de transporte de calor. Terminamos condução e agora nós vamos entrar num outro mecanismo, que é o mecanismo da convecção. Então, nós vamos ver nesta aula transporte de calor por convecção. O que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos ver números adimensionais característicos do transporte de calor por convecção, como a gente tem feito nos outros transportes. Vamos introduzir um outro conceito, que é o conceito de película. Então, nós vamos ver como é que é o coeficiente de transporte de calor por convecção de película. Transporte de calor por convecção em fluidos escoando no interior de tubos, em regime turbulento, em regime transiente e em regime laminar. Lembram-se da aula de escoamento e que o Reynolds definiu as várias modalidades de escoamento, tipos, né? Turbulento, laminar, transiente. Vamos ver gases escoando em regime turbulento e trocando calor. E transporte de calor por convecção para escoamento externo perpendicular a bancos de tubos lisos. E trocadores de calor, que é uma grande aplicação do transporte de calor por convecção. Bom, nós vimos na primeira aula que a convecção pode ser forçada, natural ou livre, e convecção com mudança de fase. Voltemos àquele exemplo que nós usamos na primeira aula de uma ave sendo assada num espeto por uma fogueira. Então, se nós observarmos este caso, nós vamos perceber o seguinte, que o calor vai ser transportado da fogueira para a ave que está sendo assada por radiação, porque nós temos uma chama, então essa chama vai emitir radiações para o corpo que está sendo assado. O ar que está em volta da ave vai levar calor para esta ave por convecção. Por quê? Porque o ar frio vai tentar descer, o ar quente vai ter sua densidade diferente e vai tentar subir, então uma densidade menor vai subir. O ar frio, que tem densidade maior, vai descer e vai gerar as correntes de convecção, então também vai transportar calor por convecção. Quando chega na pele da ave, o calor que chegou por radiação e por convecção vai passar para o interior do corpo da ave que está assando por condução. Lá dentro do corpo da ave vai haver condução também, porque nós temos uma parte sólida da carne, mas nós temos os sucos da carne. Então, lá dentro da carne também vai ter convecção. Eu estou adotando esse exemplo para sempre reafirmar para vocês que um fenômeno nunca ocorre sozinho. Existem outros fenômenos ocorrendo junto. Um pode ser maior, outro pode ser de menor efeito, mas todos acontecem simultaneamente. Bom, na convecção natural, nós temos esta placa aqui, um exemplo, né, de convecção natural. Nós temos uma placa aquecida numa temperatura TS. O ar que está na superfície da placa vai ficar aquecido. Por dilatação térmica, as moléculas que compõem o ar vão aumentar de tamanho, mas a massa vai ser a mesma. Então, aumenta de tamanho, aumenta o volume, mas a relação massa-volume acaba fazendo com que a densidade seja menor. Então, a densidade menor vai tentar subir e o ar frio vai tentar descer. Então, gera aquilo que nós falamos na primeira aula das correntes de convecção. Essa é a convecção natural. Se por acaso eu coloco um ventilador soprando na superfície dessa placa, eu vou ter uma convecção forçada. Por quê? Porque a movimentação do ar não vai ser mais somente por diferença de densidade, mas também
pela movimentação das pás do ventilador, vai fazer com que gere um vento, e esse vento vai fazer a movimentação do ar, então nós teremos o transporte de calor por convecção forçada. Como que acontece a convecção? A convecção acontece o seguinte: aquela placa está nesta região. Numa imediação da placa, nas imediações da placa, numa espessura bem fina, forma-se uma película do ar que vai fazer a troca de calor com a placa. Então, o que vai acontecer ali? Existe uma troca de calor naquela espessura bem fina por condução. Então, está aqui a equação da condução. Porém, essa espessura dessa parcela de ar, de fluido que está bem na superfície da placa, é impossível de se medir. Nós não sabemos, não tem mecanismos para se medir. Então, o que acontece? Se inventa um coeficiente de transporte de calor. Mas como o transporte de calor está acontecendo numa película, então é um coeficiente de transporte de calor por convecção de um filme, de uma película. Então esse é o conceito de coeficiente de transporte de calor de uma película, de um filme. Eu não consigo medir esse x, então eu invento um coeficiente e depois eu tenho que dar um jeito de calcular esse coeficiente, né? Mas eu eliminei o problema da espessura. Bem, se eu fizer como nós fizemos também em outras aulas, eu posso ter esta equação e esta parcela aqui vai ser uma resistência térmica, mas daí não mais a resistência à condução, como nós vimos, mas uma resistência térmica ao transporte de calor por convecção. Então, eu acrescento agora, eu já posso saber quais são as resistências que estavam faltando naquela equação do coeficiente global lá atrás, em que eu tinha só L's. Eu já sei como é que eu faço para calcular a resistência por condução e agora eu sei como é que por convecção também. Então, está aqui. Está faltando o de radiação, que é uma aula que a gente ainda vai ver. Bem, os números adimensionais característicos da convecção são esses números que estão nessa tabela. Então vocês vão falar, nossa, aumentou demais o número de números adimensionais. E realmente, nós temos mais números adimensionais na convecção do que nos outros transportes de calor. Então, quais são eles? Número de Graetz, número de Grashof, número de Colburn, número de Nusselt, número de Peclet, número de Prandtl, de Reynolds, de novo o Reynolds, por quê? Porque tem um escoamento de fluido aí. E o número de Stanton. Se bem que os mais usuais, não diria importante, mas os que se usam mais as correlações, são os números de Nusselt, número de Grashof, número de Prandtl e número de Reynolds. Quando tem convecção natural, vai ter o número de Grashof, ele que quantifica esse transporte de calor por convecção natural. Quando se tem Reynolds, é quando se tem transporte de calor por convecção forçada, porque o Reynolds implica num escoamento. Bem, as correlações gerais são as seguintes. Para a convecção natural, eu tenho Nusselt em função do número de Grashof e número de Prandtl. Quando eu tenho convecção forçada, número de Nusselt em função de Reynolds e de Prandtl. Para a maior parte dos casos, eu tenho para a convecção natural o Nusselt em função do Grashof e para a forçada Nusselt em função de Reynolds. Por quê? O número de Prandtl pode ser esquecido
não jogado fora. Ele vai influir, mas como ele tem um valor menor, então Grashof e Reynolds vai influir mais. Isso por causa de gases. Como é que, a partir dessas correlações, como é que eu calculo os coeficientes de transporte de calor por convecção? O transporte de calor por convecção está inserido dentro do número de Nusselt. Então, em primeiro lugar, eu tenho que achar uma correlação que resolva o meu problema, que tenha o número de Nusselt. Então, está aqui. Quase todas as correlações, elas têm uma forma geral. Essa forma geral é a seguinte: é o número de Nusselt igual uma constante A, é um número, um valor numérico. Eu generalizei com a letra A. Vezes o número de Reynolds elevado a um alfa, vezes o número de Prandtl elevado a um beta. Ah, mas você falou lá que Prandtl podia esquecer. Calma, para gases, aí é geral. Então, eu substituo o número de Nusselt pelo seu grupo, que é o coeficiente que a gente quer, vezes um comprimento característico, que vai depender da geometria que está envolvida no processo, dividido pela condutividade térmica, igual a Reynolds elevado a alfa, Prandtl elevado a beta. Então, eu isolo o H, então eu posso calcular o H se eu tenho os outros valores das outras propriedades. Se eu sei o valor da condutividade térmica, o valor do comprimento da geometria que eu estou usando, se é um cilindro, se é um tubo, se é uma esfera, vezes a constante A, eu expandi o número de Reynolds, então eu tenho uma velocidade de escoamento, comprimento característico, a densidade, a viscosidade, e Cp, capacidade calorífica, calor específico, o que seja, vezes viscosidade dividido pela condutividade térmica elevado a beta. Eu devo ter conhecimento dessas propriedades e isso daí tem que ser medidos, tem que ser calculados, estimados a uma certa temperatura. E substituo nessa equação e tenho o valor do coeficiente que eu posso incluir naquela equação atrás do coeficiente global e eu posso resolver um problema de transporte de calor. Então, eu vou dar um exemplo de equação empírica. Outros exemplos vocês têm no texto. Então, no caso de transporte de calor por convecção em fluidos escoando em regime turbulento no interior de tubos, uma das equações que existem outras, vários pesquisadores estudaram o problema e propuseram algumas equações que coincidem e outras que não, mas eu peguei uma das equações. Está lá, Nusselt igual a 0,023, esse 0,023 é o A da equação genérica, vezes Reynolds elevado a 8, que é o alfa da equação genérica, vezes Prandtl elevado a 1/3, que é 0,3333, que é o beta da equação genérica, que é válido para um Prandtl entre 0,7 e 160 e um Reynolds maior do que 10.000, porque eu estou trabalhando com escoamento turbulento. Eu tenho as propriedades físicas calculadas, aquelas todas, capacidade calorífica, condutividade térmica, densidade, viscosidade, etc., com uma temperatura média. Qual é a temperatura média que é considerado aí? A temperatura da entrada do fluido mais a temperatura de saída do fluido dividido por 2, dá uma temperatura média. Por que BIO? Porque a literatura normalmente usa a língua inglesa, então é inlet, por isso que é TI, outlet, por isso que é O, e bulk de média. Então, T1 e T0 são temperaturas de entrada e saída do fluido, e bulk, temperatura média, é aquela que vai
nos dar o cálculo das propriedades. Uma equação empírica sempre deve ter indicação exata para o problema a ser resolvido, tem que estar explícitos os limites de uso, tem que ter indicação de como calcular ou obter as propriedades físicas, então no caso lá é a temperatura média, e disponível dados de processo. Eu tenho que saber velocidades, temperaturas, diâmetros, etc. Se eu tiver isso, eu posso usar uma equação empírica. Verificar no texto dessa aula, isso é importante. Outros casos de correlações empíricas para transporte de calor por convecção para escoamento de fluidos no interior de tubos. Eu coloquei lá no texto, escoamento turbulento e fluidos muito viscosos. Também tem no texto correlações para escoamento laminar, para escoamento de gases, então vocês já estão... Escoamento de gases, você lembra, né? Prandtl pode não existir. E escoamento no interior de serpentinas, porque muitos meios de aquecimento é por serpentina. Vamos ver escoamento no exterior de bancos e tubos. Nas primeiras aulas eu defini o que era banco de tubos. É uma reunião de tubos que são presos por meio de placas e um fluido vai escoar pelo seu exterior. Isso é muito usado em trocador de calor porque eu quero trocar calor, ou seja, eu quero que um fluido se aqueça e outro esfrie. Então eu tenho uns fluidos entrando pelo interior do tubo, que pode estar quente, vamos supor, e uns fluidos passando pelo exterior do tubo, que está mais frio. O fluido do interior dos tubos vai passar seu calor para o fluido que está no exterior dos tubos. Isso é o uso do banco de tubos em trocadores de calor. E essas placas que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver o seguinte, é uma meia placa, uma placa inteira, uma meia placa, uma placa inteira. Por que é assim? Para forçar os fluidos a passar transversalmente ao banco de tubos, que daí o transporte é maior. Esses tubos, eles podem ser arranjados de duas maneiras. Existem outras, eu estou abordando as mais usadas, que é o arranjo triangular e o arranjo quadrangular. Então, esse daqui, o que seria? Não é quadrangular, é triangular. Se for quadrangular, é tudo certinho. O triangular já é um pouco diferente. Para esse caso, quando o Reynolds é maior do que 1000, então o escoamento pelo exterior dos tubos, pelos bancos de tubos. Então, por um Reynolds maior do que 1000, para um arranjo quadrangular eu tenho essa expressão aqui, para um arranjo triangular eu tenho essa outra expressão aqui. E a temperatura, de novo, é a temperatura de entrada e de saída. Entrada no banco de tubos, saída no banco de tubos, soma as duas, divide por 2, dá a média. O comprimento equivalente nesse caso é o diâmetro equivalente do tubo, do banco. E vocês estão vendo aqui um termo que não tinha no escoamento no interior de tubos. Por quê? Porque o fluido, de preferência, ele teria que passar verticalmente aos tubos, mas nem sempre isso acontece. Existem problemas na construção que às vezes não dá, então eles escoam com um certo ângulo. Então, este termo aqui é um coeficiente de correção. Então, conforme o ângulo de ataque do fluido pelos tubos do banco, tem um valor de correção. Então, vocês vejam que é 1, ou seja, desaparece o epsilon, quando tem 90 graus, ou seja, é escoamento perfeitamente perpendicular. Até 80 graus dá para aceitar. Depois, a correção vai fazendo com que o transporte de calor diminua. Então, aqui estão duas figuras que também são repetições
que eu já dei essas figuras em aula passada, estou revisando isso para mostrar aonde que os bancos de tubos se situam. Quando você vai trocar calor, você pode fazer um escoamento paralelo, ou seja, tanto o fluido que passa no interior dos tubos quanto o fluido que passa no casco. O casco é aquele invólucro do banco de tubos, eles estão na mesma direção, ou então contra a corrente, um entra por um lado e sai pelo outro e em um ponto contrário entra o fluido que está no interior do tubo ou no casco. E a troca de calor ocorre assim, né? Quando é paralelo, você tem o extremo de temperatura com o extremo de temperatura. Aqui a temperatura mais quente, aqui a temperatura mais fria. E depois, conforme vai escoando, eles vão mudando a sua temperatura. No contracorrente é diferente. Quando usa um ou quando usa outro, depende do processo. Então, o engenheiro que vai projetar esses trocadores de calor escolhe o tipo de escoamento. Nós vimos até agora tubo liso, mas existem tubos de banco de tubos que não são lisos, eles têm superfícies para aumentar o transporte de calor, que são chamados aletas. Então aqui a gente está vendo tubos aletados, as aletas são colocadas ou transversalmente aos tubos ou em paralelo ao eixo do tubo, e também pinos, então aletas na forma de pinos. E as aletas não necessariamente tem que ser só na parte externa do tubo, podem existir aletas no interior dos tubos. Então aí a gente vê uma coleção de tubos com aletas no seu interior. Lembrando, aletas significa o seguinte: eu vou dar uma área a mais para existir troca de calor, seja pelo lado externo do tubo, seja pelo lado interno do tubo. Bom, e assim terminamos essa aula sobre convecção. Até a próxima e muito obrigado.